Oi, turminha, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. É muito bom poder estar aqui novamente para mais uma aula. Lembre-se que eu quero todos animados e participando da aula, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Se não tivéssemos uma régua, como poderíamos descobrir o tamanho de uma mesa ou de um tapete usando o nosso próprio corpo? Vamos pensar aí na seguinte situação. A professora pede para vocês medirem aí o tamanho da mesa, da mesa que está à sua frente aí. E fala assim, não vai usar régua, não vai usar fita métrica, vocês vão medir aí. Como que você pode fazer aí, ter uma estimativa do tamanho dessa mesa, hein? Como que pode ser feito isso? Bom, você pode fazer utilizando as próprias mãozinhas. Por exemplo, você coloca lá e vai contando os palmos. 1, 2, 3, né? E assim por diante. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, sobre estimativa, né, de tamanhos de objetos, né, do comprimento aí, de medidas de comprimento, tá? Vamos para o desafio de hoje? Qual é o desafio? O desafio é estimular a noção de estimativa de comprimento utilizando o corpo como unidade de medida não convencional. Mas a partir do momento que você utiliza, por exemplo, aí, as mãozinhas para contar, por exemplo, aí, quantos palmos tem o tamanho da mesa, você está fazendo uma medida não convencional. O que é isso, professora? Medida não convencional? É aquela medida que você faz uma estimativa, você tem uma ideia do tamanho. Não é o tamanho exato. Por quê? Vamos lá. Vocês sabem me dizer por que não é o tamanho exato? Vamos lá? Bom, primeiro, vamos lá. A sua mãozinha não é do mesmo tamanho da mão do colega, né? E aí a gente já começa a entender que essa medida é uma medida não padronizada, tá? É uma medida não convencional. A gente tem apenas uma ideia, uma estimativa do tamanho, tá certo? Bom, estimar e comparar medidas de objetos. Quando não temos uma régua ou fita métrica, podemos usar partes do nosso corpo para fazer uma estimativa do tamanho dos objetos. Isso quer dizer que vamos medir mais ou menos, sem precisar do número exato. Por exemplo, podemos usar as mãos abertas para ver quantas mãos de comprimento tem uma mesa. Ou então podemos usar os nossos pés dando passos para descobrir quantos pés tem o comprimento de um tapete ou de um corredor. Assim conseguimos ter a ideia aproximada do tamanho dos objetos de um jeito divertido e prático. Mas como assim, professora, usar os pés? Você pode estar colocando um pezinho na frente do outro e ir contando 1, 2, 3, né? Ou você pode, por exemplo, contar os passos. 1, 2, né? E assim por diante. Mas da mesma forma que usando os palmos, a medida vai ser uma medida não padronizada. Ou seja, você vai ter uma estimativa, vai ter uma ideia do tamanho, mas não vai ser o tamanho exato. Professora, mas ele pode dar o tamanho exato? Pode, mas nesse caso aí é usado uma medida não padronizada, ou seja, o tamanho pode ser, não vai ser exatamente o exato, né? Você vai ter uma ideia desse tamanho, ok? Então vamos fazer uma atividade? Vamos lá. Quando não temos instrumentos de medida de comprimento, podemos usar partes do nosso corpo. Quais são? Perna, pé, cabeça, mão. Quais as partes do corpo que a gente pode usar aí para medir, então, né? Uma medida não padronizada, no caso, né? Quando a gente não tem um instrumento de medida. Vamos lá? Acabei de falar aqui agora. A gente pode utilizar o pé, né? Os pezinhos, e a gente pode usar também
as mãos, tá? Então, no caso, a gente pode usar os pés e podemos usar as mãos também. Deixa eu voltar a tela aqui, porque a minha canetinha, ela simplesmente sumiu. Ela desapareceu aqui e eu vou tentar encontrá-la. Ela só... Pode colocar na tela aí, Carol? Vamos lá, vamos ver se eu consigo achar essa caneta aqui, que acabou de sumir. Ela vai aparecer de novo, gente. Calma aí que a canetinha já tá voltando e a gente já vai fazer atividade, tá? De vez em quando ela faz isso, sabe? Ela resolve sumir do nada. Pronto, voltou, tá ali. Então vamos lá, gente, vamos marcar as respostas. Aqui, ó, é o pé, a gente pode utilizar os pezinhos e usar as mãos, né, para fazer essa medida, no caso, uma medida não convencional, não padronizada. Agora vamos lá, quantos centímetros tem o pente? Aqui nós estamos falando de uma medida padronizada, tá? Então, olha, temos uma régua medindo o tamanho desse pente. Quantos centímetros tem esse pente? Tem 9? Tem 15? Ou tem 12, hein? Vamos lá. Então, a gente já vai olhar aqui o tamanho do pente. Aqui onde tá, né? Aqui onde tá marcando. Qual é o tamanho? 12, isso mesmo. Então, aqui ó, no finalzinho, né? A gente percebe que tem 12 centímetros. Aqui a gente já está fazendo uma medida padronizada, tá certo? É uma medida exata. E essa caneta, gente, quantos centímetros ela tem? Vamos observar aqui, ó, onde termina a caneta, onde está o tamanho dela aqui. 9, 11 ou 7? 9, não é isso? 9 centímetros tem aqui também uma medida padronizada, onde foi utilizado também uma régua para medir. E agora, observando a régua dos objetos abaixo, qual deles tem o maior comprimento, turma? A gente tem uma tesoura, né? Tem aí uma caneta, tem um pincel. E aí, qual desses objetos tem o maior comprimento? Vamos ver? Bom, primeiro a gente observa aqui que ela tem 7. Essa lapiseira, a caneta aqui, ela tem 12. E o pincel, gente, olha aqui. O pincel tem 13, né? Então, qual desses aí é maior? Qual o maior comprimento, gente? É o pincel, não é isso? Então, o pincel, ele é maior, né? Tem um tamanho maior, ok? Vamos para mais uma atividade aqui. Qual a medida do seu caderno utilizando os palmos da mão? Agora, você vai ver o seguinte, vai pegar essa mãozinha e vai contar aí a medida do seu caderno. Será que dá 1 palmo, 2 ou 5, hein, gente? Vamos ver? É uma medida, né? Mais ou menos, ela não é medida exata. Você acha que dá 1 palmo? Dá 2 palmos? E aí, gente? Vai depender muito do tamanho da mão e do tamanho do caderno, né? No caso aqui, eu vou responder do meu caderno. Ele dá 1 palmo, mas pode ser que o seu caderno dê 2 palmos. Por quê? Porque a sua mãozinha é menor que a minha, tá bom? Então, depende muito, né, da sua medida aí. Se a sua mãozinha é menor, pode ser que dê 2 mãozinhas, né? E a minha aqui é maior, no caso, 1 palmo. Tem uma atividade aí, dá uma olhada na tela. É para fazer em casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, preencher uma estimativa e a medida dos seus palmos. Vocês vão medir a largura da porta da sala, né? O comprimento da mesa, da cozinha, da sua casa, a largura do banheiro, largura da pia da cozinha, o lado maior da sua cama e a altura da cadeira. Aqui você vai colocar o que você acha. Por exemplo, largura da porta. Quantos palmos você acha que dá? Bom, eu acho que dá uns 10, uns 15. Você vai colocar aqui. Depois você vai lá com as suas mãozinhas e mede e coloca aqui quantos palmos deu, tá bom? É uma proposta para vocês realizarem em casa ou na sala de aula aí e depois vocês me contam aí direitinho como é que foi essa experiência. Combinado, gente? Então é isso. E nós aprendemos o que hoje? Falamos sobre
falamos aí que comparar medidas significa observar o tamanho, o peso ou a capacidade de algo, dizer se é maior, menor ou igual em relação a outra coisa, tá? Então, nós falamos sobre essas medidas, medidas convencionais, medidas padronizadas e não padronizadas. Turminha, aguardo todos na próxima aula. Não esqueça o combinado: curtir a aula, compartilhar com os coleguinhas e ativar o sininho. Até a próxima!